Dezembro de 1944. Para os aliados, a Segunda Guerra Mundial estava nos minutos finais. Paris já havia sido libertada. O exército alemão recuava em todas as frentes, e o sentimento era unânime. Todos estariam em casa para o Natal. A Floresta das Ardenas era considerada um setor fantasma, um lugar de descanso para tropas cansadas. A inteligência aliada estava convencida. A Alemanha estava morta. Eles não poderiam estar mais errados. Enquanto o otimismo tomava conta do comando aliado, Adolf Hitler preparava sua última e mais perigosa aposta. Sob o manto de um inverno rigoroso e de um silêncio absoluto, 200.000 homens e 1.000 tanques de elite se moviam como fantasmas pela neblina. O objetivo? Virar o jogo quando ninguém mais esperava. O que se seguiu foi um dos capítulos mais brutais e decisivos da história moderna. A partir de agora, mergulhamos no inferno branco de 1944 para entender como o mundo quase mudou de mãos. Esta é a Batalha das Ardenas. Para entender a magnitude dessa ofensiva, precisamos olhar para o mapa. Hitler não queria apenas empurrar os aliados de volta. Ele queria um nocaute técnico. O plano, batizado de Wacht am Rhein, Vigília sobre o Reno, era uma repetição da Blitzkrieg de 1940. A ideia era rasgar o centro das linhas americanas, cruzar o estratégico rio Meuse e capturar o porto de Antuérpia, na Bélgica. Se Antuérpia caísse, o fornecimento de comida, combustível e munição para os aliados seria interrompido. Mais do que isso, o exército britânico, ao norte, ficaria isolado do exército americano, ao sul. Mas, por que os generais veteranos de Hitler, homens que viviam no campo de batalha, olhavam para aquele plano e viam apenas uma missão suicida? A resposta estava em um detalhe que o Führer se recusava a enxergar. Os veteranos Marechal von Rundstedt e Model tentaram convencer o Führer de que o plano era ambicioso demais. A Alemanha não tinha combustível suficiente. Hitler, porém, ignorou a lógica. Ele acreditava que, se desse um golpe doloroso o bastante, os aliados ocidentais implorariam por paz, permitindo que ele concentrasse todo o seu ódio contra Stalin no leste. Para ele, era a sobrevivência ou a aniquilação total. Antes do primeiro tiro de artilharia, a guerra psicológica já havia começado. Hitler acionou seu homem de confiança para operações especiais, Otto Skorzeny. A missão? A Operação Greif. Comandos alemães que falavam inglês perfeitamente foram vestidos com uniformes americanos capturados e colocados em jipes americanos. Eles se infiltraram atrás das linhas aliadas na calada da noite. O objetivo não era apenas explodir depósitos de munição, mas espalhar a semente da dúvida. O pânico foi imediato. O boato de que Skorzeny estava a caminho de Paris para assassinar o general Eisenhower paralisou o alto comando. De repente, nenhum soldado americano confiava no outro. Generais foram detidos em postos de controle porque não sabiam quem era o namorado da Betty Grable ou qual era a capital de um estado americano. A paranoia alemã conseguiu, por dias, desestabilizar a comunicação e o moral de exércitos inteiros. Às 5h30 da manhã, de 16 de dezembro de 1944, a Floresta das Ardenas literalmente pegou fogo. 2.000 canhões alemães dispararam simultaneamente em um bombardeio que durou 90 minutos. Logo em seguida, a névoa se abriu e o setor fantasma foi invadido por ondas de tanques King Tiger, monstros de 70 toneladas que os canhões americanos mal conseguiam arranhar. Muitas divisões americanas na linha de frente eram a Divisão 106 e a Divisão 99, tropas jovens que nunca tinham visto combate real. Elas foram esmagadas. O avanço alemão criou um bulge, ou uma saliência gigante nas linhas aliadas. Mas a ofensiva também mostrou o lado mais sombrio da SS. No vilarejo de Malmedy, 84 prisioneiros americanos foram reunidos em um campo e metralhados a sangue frio por soldados liderados por Joachim Peiper. Esse crime de guerra, longe de intimidar os americanos, deu a eles um novo e terrível motivo para lutar até o fim: vingança. Hitler precisava de estradas para seus tanques, e todas as estradas importantes convergiam para uma pequena cidade belga, Bastogne. Se os alemães não tomassem Bastogne rapidamente, seus tanques ficariam sem gasolina no meio da floresta. Os paraquedistas da 101ª Divisão Aerotransportada foram enviados para defender a cidade às pressas. Eles foram cercados por forças alemãs muito superiores. Estavam sem roupas de inverno, sem suprimentos médicos e com munição limitada. No dia 22 de dezembro, o comandante alemão enviou uma exigência formal de rendição. O general americano Anthony McAuliffe leu o ultimato e deu a resposta mais icônica da história militar: Nuts.
Quando os alemães perguntaram o que aquilo significava, o tradutor americano foi direto. Significa, vão para o inferno. Aquela pequena cidade tornou-se uma ilha de resistência que sangrou o cronômetro de Hitler. Cada hora que Bastogne resistia, era uma hora a menos de combustível nos tanques alemães. Hitler contava com a sortuda névoa das Ardenas, mas no dia 23 de dezembro, o milagre aconteceu. O tempo limpou, o sol apareceu, e com ele, o maior pesadelo dos generais alemães. Milhares de caças-bombardeiros aliados decolaram, sem a cobertura das nuvens. As colunas de tanques alemães, presas nas estradas estreitas da floresta, tornaram-se alvos fáceis. Enquanto isso, o general George S. Patton realizava uma proeza logística sem precedentes. Girou seu terceiro exército em 90 graus e marchou 150 quilômetros sob neve em apenas 3 dias para quebrar o cerco de Bastogne. Em 26 de dezembro, os tanques de Patton romperam o cerco. A aposta de Hitler tinha fracassado. Seus tanques, agora sem uma gota de gasolina, foram abandonados pelas tripulações e viraram monumentos de ferro na neve belga. A Batalha das Ardenas foi o conflito mais caro e sangrento da história do Exército dos Estados Unidos, com cerca de 89 mil baixas. Mas para a Alemanha, foi o suicídio estratégico final. Ao gastar suas últimas e melhores reservas no oeste, Hitler deixou a porta dos fundos do Reich escancarada. Meses depois, o Exército Vermelho entraria em Berlim. A ofensiva que deveria salvar o nazismo apenas selou seu destino. As Ardenas permanecem hoje como um lembrete do que acontece quando o desespero de um ditador encontra a resistência inabalável de soldados comuns. A floresta silenciosa ainda guarda as cicatrizes das trincheiras, o lugar onde a última esperança de Hitler foi finalmente enterrada sob o gelo. E você, acha que se o tempo tivesse continuado ruim por mais uma semana, a história da guerra seria outra? Deixe sua opinião nos comentários e inscreva-se para o nosso próximo vídeo histórico.